Oi, como é que você tá? Eu tô aqui hoje pra falar um pouco sobre ousadia. Que ousadia? A ousadia que eu quero dizer é de alcançar coisas, é de chegar a cargos, altos cargos, é conseguir, sei lá, ter seu próprio negócio, abrir um canal no YouTube, ou coisas do tipo, sabe? Ousadia de crescer, de ser melhor do que você é, de fazer coisas ousadas. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes na minha vida eu percebo que o perfeccionismo me impede de fazer coisas que eu realmente gostaria de fazer. Por quê? Porque eu penso assim, não, pra alcançar aquele cargo, eu preciso ser perfeita, eu preciso ter mais formações, mais cursos, mais diplomas, porque senão eu não vou conseguir. Eu preciso, por exemplo, se for um cargo que eu preciso falar, né, que eu preciso me expor muito, eu preciso falar perfeitamente, eu não posso ter nenhum erro, e eu me cobro muito isso. Só que assim, observando as pessoas ao meu redor, as pessoas com quem eu já trabalhei, que tinham cargos acima do meu, muitas delas não eram tão perfeitas assim. Ninguém é perfeito, né, gente? Mas eu digo assim, elas não tinham tudo aquilo que eu achava que eu deveria ter. Mas elas chegaram lá. E eu ficava perguntando por quê que elas chegaram lá. E aí uma coisa que me vem à mente é porque elas têm ousadia. Elas vão e fazem apesar de todos esses pensamentos, né? Elas têm algo a mais. O que elas têm a mais que eu é isso. Não é que elas têm muitas capacidades, habilidades intelectuais extremamente maiores, são gênios para ter chegado lá. Elas simplesmente não deixam o perfeccionismo limitá-las. E isso é muito bom e muito importante. E aí, o que eu posso fazer também, sabe, para ir mais longe, para chegar mais alto? É trabalhar com a minha cabeça, praticar e lutar contra o meu perfeccionismo. Estar aqui falando, né, pra câmera nesse canal é um dos exercícios que eu estou fazendo para lidar com o meu perfeccionismo, porque se eu olhar outros canais, né, eu desistiria, porque meu canal é muito amador, eu acabei de começar, eu não tenho iluminação, eu não tenho microfone, nem editar, eu edito os vídeos e, tipo, é muito, muito precário o que eu tenho. Só que é com isso que eu estou trabalhando para lidar com esse perfeccionismo. Outra coisa que nos impede de melhorar, de escalar na vida, é se comparar. Acho que se comparar é uma das coisas mais injustas que a gente faz, né? Quando a gente se compara com outras pessoas, porque a gente não sabe o caminho delas, a gente não sabe a estrada dessas pessoas, o que elas passaram para chegar, mas a gente sabe da nossa. Então, quando a gente compara, a gente sempre parte de pontos diferentes. Você nunca vai estar no mesmo ponto para você realmente poder fazer uma comparação justa. Se eu me comparo com um canal grande, não tem comparação, sabe? Não tem como comparar, mas eu vou olhar e vou ver que eles têm números, eles têm qualidade de vídeo e outras coisas, habilidade como pessoa também. E aí, com esse canal eu decidi que eu vou lá e vou fazer e vai ficar do jeito que for. Do jeito que sair, é assim que o vídeo vai sair, porque é assim eu vou aprendendo. Com o tempo eu quero me aprimorar, eu não vou simplesmente aceitar que é assim mesmo e eu não tô nem aí. Porque aí se torna um pouco de relaxo, e não é isso que eu quero. Mas é dessa forma que eu vou combatendo o meu perfeccionismo. Quando eu assisto os vídeos, eu vejo um monte de coisa que eu não gosto, eu falo, ai, credo. E que se eu olhasse mesmo, eu não postaria. Mas eu falei, eu vou postar apesar disso. Eu vou fazer apesar de não estar perfeito. E é dessa forma que eu estou trabalhando o meu perfeccionismo. Mas a gente pode fazer isso de várias formas. Isso em outras áreas também, né? Eu tô usando aqui o YouTube como exemplo, mas você pode fazer isso na sua vida, vai fazendo aos poucos aquilo que você julga que você não poderia fazer, vai tentando de pouquinho em pouquinho, vai, sabe, em doses homeopáticas. E aí, com o tempo, aquilo vai se tornando natural pra você, vai se tornando familiar e você vê que você consegue também. Em alguns casos, você vai ter que ir com tudo. E vai ser assustador e você pode vacilar um pouco, você pode ter uma experiência muito difícil, mas depois disso, a próxima vai ficando um pouco mais fácil, a próxima vai ficar um pouco mais fácil, e mais fácil, e mais fácil, até você superar isso. É uma prática e eu sei que para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras. Para pessoas tímidas,
É um desafio muito grande se expor. Mas se é uma coisa que você realmente quer, eu acredito que vale a pena. Vale a pena você se expor, você ir atrás do que você quer. Lembrar das suas pequenas conquistas e comemorá-las ajuda bastante. Olha, eu fiz um pouquinho hoje. Nossa, que maravilhoso. Você vai ser capaz. E também procurar informações sobre essas pessoas que não são tão extraordinárias assim, mas que conseguiram muitas coisas. Porque sim, você não precisa ser um extraterrestre para fazer algo legal. Você precisa ser você precisa ter coragem de fazer. Você pode ver até mesmo no YouTube. Alguns canais você pode assistir e fala, gente, o que essa pessoa tem de tão especiais para ter tantos seguidores? Ela foi ousada, ela colocou em prática, ela tem carisma, ela tem, não sei, não necessariamente que ela tenha uma inteligência acima da média, por exemplo, para ter conquistado aquilo. Em outros cargos, fora do YouTube, se você vê onde você trabalha mesmo, as pessoas que têm cargos acima, algumas conseguem chegar em cargos acima por manipulação, por falcatrua, por mentir. Isso eu já não acho legal, né? Eu tô falando aqui pra quem quer subir na vida de maneira honesta. Tem gente que sobe pela desonestidade. E quando você olha, a pessoa não tem um intelectual muito acima. Ela não tem habilidades muito acima, mas ela chegou lá. E as que são honestas, eu tô focando nas que são honestas. Então pensa nessas pessoas e fala, meu, ele chegou lá. Por que eu não posso chegar? Por que eu não posso conseguir também? Você pode, se for o que realmente você quer. E aí é um trabalho mental, como tudo na vida. Tem que trabalhar sua cabecinha de por que você quer, o que você vai conquistar fazendo isso, quais serão os benefícios para sua vida e usar isso como combustível para você continuar e tentar e fazer cada vez mais. E nesse sentido, e não parar. Que você vai ter frutos, que você vai ter resultados. Às vezes pode demorar um pouco, né? Para algumas pessoas pode demorar mais do que para outras. Pra mim demorou muito, por exemplo, pra conseguir ter essa coragem de postar um vídeo no YouTube. Pra mim foram anos, mas eu não quero dizer que pra todo mundo vai demorar anos pra você conseguir isso. Você tem que começar de alguma forma. Começa que no fim das contas as coisas vão desenrolando. Mas aqui eu também não quero dizer que você não tem que se aprimorar, que você não tem que fazer curso, que você não tem que estudar, que você... Quanto melhor você for intelectualmente, melhor será para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Mas em relação ao agir, você tem que ter ousadia. Você tem que superar o perfeccionismo e agir com a imperfeição. Mesmo sendo imperfeito, eu vou fazer. Mesmo eu não sendo o melhor na minha área, eu vou fazer. Mesmo o fulano de tal e o ciclano da minha empresa aparentemente serem melhores, entre aspas, né, gente, do que eu vou fazer. E aí, aquela história do sapinho, que foi subindo lá a montanha e que muitas pessoas falaram que ele não ia conseguir, e o sapinho que conseguiu subir lá, que chegou lá no alto, era o que era surdo, porque ele não ouviu as pessoas ao seu redor. Os outros iam desistindo, porque todo mundo ia falando coisas. Só que a vozinha mais difícil de calar é da sua cabeça, porque ela não para de falar. A dos outros, das pessoas, você pode se afastar, você pode tentar evitar de alguma forma. Agora a vozinha da sua cabeça, aí é um trabalho diário. A vozinha falou, não, você não consegue, e você fala, sim, eu consigo. A vozinha falou, não, você não é capaz, você não é inteligente suficientemente, e você fala, sim, eu consigo, apesar disso. E a vozinha vem falando alguma outra coisa que te pega, você fala, eu vou conseguir, apesar disso. E vai falando isso pra você todos os dias. Alguns dias você vai querer abandonar tudo, vai falar, isso não vai dar certo, e também faz parte. No outro dia você se toma fôlego, se recupera e vai à luta de novo. Eu acredito que é dessa forma que você vai poder alcançar as coisas que você deseja. Se você é uma pessoa que tem essa limitação que você se impõe, você se limita, sabe? E eu convido vocês, vai saber um pouco sobre a história de grandes nomes que fizeram grandes coisas na humanidade, assim. Nem todos eles nasceram com um talento pronto. Eles precisaram praticar. Tem muitas palestras no YouTube que a gente pode ver também de pessoas que falam assim, gente, eu era super tímida e eu não tinha coragem jamais de dar uma palestra. Hoje eu estou aqui,
sabe? Eu acho isso incrível quando a pessoa fala isso, porque é meu sonho, assim, conseguir chegar nesse patamar. De conseguir falar pra um monte de gente. Eu tô falando aqui porque é uma câmera, sou eu sozinha. Se você me colocar num auditório com um monte de gente, eu vou tremer e não vou lembrar nem meu nome. Então eu tô nesse processo também de conseguir chegar nesse ponto. E eu tô dando os meus passos, que é, eu vou fazer apesar das imperfeições. Eu vou fazer apesar de não estar perfeito. E assim eu vou aprimorando e vou adquirindo conhecimento sobre mim mesma, largando os meus medos de lado. Por exemplo, a gente tem muito medo de errar, né? Eu tô aqui, às vezes eu percebo, eu falo uma palavra errada, uma pronúncia errada de alguma coisa, mas vai do mesmo jeito, porque quando a gente tá falando com alguém, você fala uma palavrinha errada e outra. Não é porque você não sabe falar, mas é porque no calor do momento foi. E vou postar e vou fazer mesmo assim. E vai. E aí, com o tempo, você vai se observando e vai se melhorando. Seja ousado nesse sentido, sabe? Essa ousadia vale muito a pena, assim. Que a coragem, ela vai vindo, tá, gente? Porque falar assim, ai, seja corajoso. É difícil ser corajoso. Coragem não é ausência de medo. Coragem é quando você faz mesmo com o medo. Apesar do medo, eu faço. Apesar de não saber o resultado, não ter certeza que o resultado vai ser bom, eu faço mesmo assim. É um pouco de falta de noção, eu diria, mas é uma falta de noção no bom sentido. Sabe assim, ai, vamos lá, depois a gente vê. É um pouco de impulsividade. Nesse caso, a impulsividade é muito bom. Faz. Aí depois você vê no que dá. Então é isso, eu espero que as pessoas aqui possam ser mais ousadas na vida e possam crescer na vida da maneira que lhe agrade, porque tem que ser algo que vale a pena pra você, que faz sentido pra você. E aí, se você quiser e se você puder vir aqui comentar comigo no que você tá disposta a ser ousada, ousado, no que você tá pensando em deixar pra lá o perfeccionismo e começar, fala pra mim, comenta aqui comigo que eu vou muito gostar de saber a opinião de vocês e vamos interagindo, que esse é o intuito desse canal, tá bom? Muito obrigada a quem me seguiu nessa reflexão até aqui e eu vejo vocês.